Meus amados, nós vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Atos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. E hoje nós vamos ver a segunda parte da resposta de Estevão ao Sinédrio, e onde ele vai abordar a vida de Moisés. Então vai dos versículos 17 até o 43. Nós vamos fazer a leitura do texto, vamos, à medida que formos expondo, lendo as partes que Lucas destaca nessa história desse discurso, dessa defesa de Estevão perante o Sinédrio. Só lembrando o que nós vimos domingo passado, Estevão está respondendo ao Sinédrio porque o sumo sacerdote fez uma pergunta a ele. Estevão foi acusado, está lá no capítulo 6, de falar contra Moisés, contra a lei, contra o templo e contra Deus. Lá no início do capítulo 7, no versículo 1, o sumo sacerdote pergunta a Estevão: isso de fato é assim? Ou seja, Estevão, é verdade o que estão dizendo, que você falou contra Moisés, contra a lei, contra o templo? Isso é verdade? Então Estevão começa a responder. Só que como nós vimos domingo, Estevão não responde diretamente à acusação. Estevão faz uma exposição da história da redenção. E na primeira parte, Estevão tratou dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José. E agora, nos versículos 17 até o 43, ele vai tratar de Moisés. E por que é mais longo que Lucas registra a resposta de Estevão de maneira mais longa sobre Moisés? Porque a acusação maior foi que ele tinha falado contra Moisés. Vejam no versículo 11 do capítulo 7. As testemunhas que foram subornadas para depor contra Estevão disseram o seguinte: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Moisés era o ícone da representação da lei para esse povo. Moisés era tão importante para esse povo, porque Moisés foi quem trouxe e entregou a lei. Então, para eles, Moisés tinha uma importância fundamental na religião judaica. Então, Estevão vai apresentar a história de Moisés, e isso vai desses versículos 17 até o 43. E nós vamos expor parte por parte. Primeiro eu quero destacar Moisés, o libertador do seu povo. Atente, versículos 17 até o 36, ele trata disso. Eu vou ler alguns versículos à medida que for falando. E o personagem aqui, o que entra em cena é Moisés, no discurso de Estevão. E a razão disso é por conta da acusação que ele foi feito a Estevão. Então, a vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos cada. Primeiro período, do nascimento até os 40 anos, Moisés pensa que é forte. E ele está lá no Egito, foi educado na corte de Faraó. E Moisés, portanto, tornou-se um homem de muito conhecimento em toda a ciência do Egito. E mais, Moisés, portanto, ele é reconhecido como alguém poderoso, tanto em palavras como em obras. Por isso que esse povo tem tanto respeito por Moisés. E é nessa visão que o próprio Moisés tem, se achando forte, que ele vai usar a sua força para ser o libertador do seu povo. Observe os versículos 23 a 28 desse capítulo 7. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo:
Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Opa, alguém viu. Então Moisés vai na sua força, achando que seria o libertador do povo, tanto que entende que ele poderia salvá-los. Era Moisés, na sua juventude, do ímpeto da juventude, de querer resolver as coisas à sua força, até os 40 anos. O outro período de Moisés, o segundo período, vai dos 40 aos 80 anos. Agora Moisés reconhece que é fraco. Se até os 40 pensou que era forte, agora dos 40 a 80, na maturidade, ele reconhece que é fraco. Como ele foi rejeitado pelo povo, o que é que acontece? Ele agora foge para a terra de Midian. Lá ele estabelece peregrinando e casa-se e tem filhos. Agora observe o que é que está acontecendo aqui. Se Moisés estava lá no Egito, e Moisés se tornou príncipe do Egito, Moisés seria o próximo na sucessão do faraó. Mas Moisés, se achando forte, queria salvar o seu povo. Moisés sabia que era do povo judeu, do povo hebreu, e vai lá tentar resolver a sua situação, mas não é recebido, é rejeitado. Então, foge lá para o deserto de Midian, nesses seus anos de 40 a 80 anos, e aí, como peregrino, casa-se e tem filhos. O que é que nós podemos enxergar aqui? Moisés deixou o Egito e foi lá para o deserto. Moisés trocou o trono do Egito pelo deserto. Moisés trocou o cetro do rei pelo cajado. Moisés, portanto, que foi rejeitado por seu povo, agora Deus lhe aparece e lhe convoca para ser o libertador de Israel. Qual a lição para nós aqui, meus amados, a princípio? É o que Paulo diz: quando eu penso que sou forte, aí eu sou fraco, e quando eu sou fraco, Deus me usa. É o que está acontecendo com Moisés, ou o que aconteceu com Moisés, e ele foi rejeitado pelos israelitas como autoridade e juiz. Agora, Deus o escolhe como chefe e libertador do seu povo. Agora vejam, versículos 29 a 35. Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Observaram? Quer dizer, agora Deus transformou Moisés. Ele agora vai como libertador do seu povo. E note que Deus está dizendo: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, antes de você, Moisés. E agora você vai ser usado para libertar o meu povo. E isso é o que acontece quando o anjo, do Senhor, no caso aqui, uma prefigura de Jesus, falando para Moisés: você será o libertador do povo no Egito. Ou seja, meus amados, o que a gente aprende aqui
é que é necessário se curvar diante da soberania de Deus. E é isso que Moisés fez, diante de Deus agora aqui. E nesse sentido, Moisés, portanto, passa para um novo período de sua vida, o terceiro, de 80 a 120 anos. Moisés aprende que Deus é tudo, já está agora um octogenário, vai ao Egito para libertar o povo de Israel da amarga escravidão. Veja o verso 36. É este Moisés quem esteve na congregação, aliás, estou lendo 38, 36. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então note, do nascimento aos 40 anos, educado na corte do Egito, se achou forte, queria libertar o povo, não foi possível, foi rejeitado pelo povo, foge para o deserto, dos 40 a 80 anos Deus está moldando Moisés para ser libertador, e agora aos 80 anos ele volta para o Egito, para libertar esse povo, fazendo sinais e prodígios. E o que Estevão está narrando para aquele povo conhecia muito bem. Veja que ele destaca, fez sinais e prodígios, lembre-se das pragas, ou dos acontecimentos que Deus fez através de Moisés. Depois, no Mar Vermelho que foi aberto, 39 anos peregrinando pelo deserto, não é? Que o primeiro ano eles caminham até Cades Barneia, aquela encruzilhada, de lá fala com o Senhor, vocês vão rodar por aqui, aí dá 40 anos de peregrinação no deserto, e agora Moisés está libertando esse povo. Para os judeus e para aqueles homens do Sinédrio, Moisés estava acima de todos os homens que haviam obedecido ao chamado de Deus. Moisés, portanto, era literalmente o homem que havia deixado o reino para responder o chamado de Deus, para conduzir o seu povo. Mais uma vez, lembra aos irmãos, Moisés foi preparado para ser o faraó, mas Moisés deixa esse reino para ser libertador do povo de Deus na peregrinação pelo deserto. Então essa primeira parte aqui, de que Estevão está falando na sua defesa, mas mostrando ou lembrando a esse povo quem foi Moisés. E a gente vai ver de agora em diante, os versos 37 em diante, que Israel é o povo rebelde contra Deus. É o que Estevão vai falar. Ele continua afirmando que Moisés foi quem predisse a vinda do Messias. Veja o verso 37. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Aqui é a citação de Deuteronômio 18:15. Ou seja, Estevão está mais uma vez mostrando que Deus usou Moisés. E esse povo foi rebelde contra Moisés. Assim como na atualidade lá de Estevão, aquele povo estava sendo rebelde contra Jesus. Observe, meus queridos, que o povo rejeitou a liderança de Moisés. Os ouvintes de Estevão também rejeitaram o profeta que foi apontado por Moisés, ou seja, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E assim como os pais desses do tempo de Estevão mataram os profetas, também eles crucificaram Jesus. Essa é a relação de Estevão. E note que agora Estevão passa a acusar, mas de forma contundente, os seus acusadores. E ele traz à luz do passado para reprovar as trevas daquele presente. Em outras palavras, está mostrando que os seus ouvintes, embora zelosos, estavam desprovidos de entendimento. O que é que a gente entende aqui? É que eles estavam agindo do mesmo modo que os seus pais agiram no deserto.
Como é que aconteceu isso lá no deserto? Eles se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Deus, serviram a outros deuses, murmuraram na caminhada, reclamaram, né, que não tinha comida, que não tinha água, e Deus providenciando tudo para eles, dia a dia. Só que o que Estevão está mostrando é que, da mesma forma que lá atrás, os pais desse povo rejeitaram Moisés, no presente, esse povo também rejeitou a Jesus. Essa é a máxima da resposta de Estevão ao Sinédrio. Veja, meus queridos, da mesma maneira que esse povo se rebelou, ele também está mostrando o que eles fizeram. Veja o versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele que recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram no seu coração, voltaram para o Egito no coração, né? Nós temos saudade do Egito. Ah, que saudade dos pepinos e dos alhos poróis. Que saudade é essa? Eu não teria nunca essa saudade, mas aquele povo teve, né? Queria voltar para a escravidão. E Estevão continua, né, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés está no monte, na presença de Deus, durante 40 dias, recebendo a lei para trazer para esse povo. Mas observe, eu gosto muito dessa palavra para ver como o povo é rebelde. Note que Moisés está caminhando com esse povo pelo deserto, sendo usado por Deus para trazer o melhor para esse povo, mas o povo rebelde rejeita Moisés no coração. E veja o que ele diz a Arão. Arão, o irmão de Moisés, que caminhava com Moisés: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Meus queridos, se você ler a história, Deus estava adiante deles. Durante o dia, uma nuvem para proteger do sol escaldante do deserto. Durante a noite, uma nuvem, uma coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho, como também para proteger do frio. Eles estão dizendo: a gente quer deuses que vá adiante de nós. Agora veja o que eu disse, é como eles tratam Moisés. Quanto a este Moisés, veja que desprezo, não é? Quanto a este Moisés, não sabemos nem o que aconteceu com ele. E aí o que é que acontece? Verso 41, naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Vejam que a rebeldia leva à idolatria. É a mesma coisa com esse povo no tempo de Estevão. Se rebelaram contra Jesus e estão idolatrando a religião. Estão sendo religiosos. E Estevão está dizendo: vocês não precisam da religião, vocês precisam de Cristo. Essa é a mesma mensagem para nós hoje. A religião não é necessária para nós, é necessário Cristo na vida para mudar, transformar o homem, só Cristo. E meus amados, é interessante destacarmos como esse povo vai caminhando. Veja o verso 42, mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas de sacrifício no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para as adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Note que aqui Estevão está citando, e Lucas registrou, a ação desse povo, adorando um bezerro de ouro, e depois fazendo com que adorem outros deuses. E esse texto aqui que aparece aí, Moloque e Renfã, deuses que o profeta Amós vai condenar.
a adoração a esses. São outras divindades pagãs, que esse povo lá atrás fez sacrifícios. Moloque era aquele Deus que exigia que sacrificasse os filhos no altar, queimando. Alguns fazem uma comparação, uma assimilação entre Moloque e o aborto. Lá em Moloque eram as crianças pequenas, já nascidas, que eram sacrificadas no fogo. Na nossa sociedade atual, alguns que defendem o aborto matando o inocente, ainda no ventre da mãe. Prestemos atenção nisso, é sacrifício também, e Deus está condenando isso. E é interessante, meus amados, percebermos como Estevão articulou o seu discurso. Primeiro falou dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, mostrando que esses foram também usados por Deus sem precisar estar na terra prometida, como eles assim defendiam, e sem ter templo. Deus falou com Abraão lá na Mesopotâmia, depois falou com Abraão lá em Harã, não era a terra prometida. O que esse povo defendia é que tudo tinha que acontecer na terra prometida. Deus falou com Isaac também distante, depois veio a promessa da terra, mas a terra não era deles ainda, peregrinaram na terra. Veio Jacó, a mesma coisa, depois veio José, Deus falou com José no Egito. E agora Estevão faz a defesa mostrando Moisés. A importância de Moisés não é tirada, mas só que Estevão está dizendo que Moisés não é maior do que Cristo. E é isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: Cristo é maior do que tudo, maior do que Moisés, maior do que a lei, maior do que os sacerdotes, maior do que os profetas. Portanto, Cristo é central na vida daqueles que querem adorar a Deus. John Stott, em seu comentário no livro de Atos, ele afirma que Estevão concluiu o seu esboço da vida de ministério de Moisés no Egito, em Midian e no deserto, mostrando que Deus estava com ele em cada período e lugar. Ou seja, Estevão está dizendo: meus queridos, Deus age independente de lugar, Ele é soberano. E é isso que vocês precisam entender. Vocês rejeitaram Cristo, o Filho de Deus, e é por isso que vocês estão nessa condição. Qual a lição que devemos aprender a partir da experiência de Moisés, contada por Estevão no seu discurso? É que Deus está presente em todos os lugares. A terra é santa, é o lugar onde Deus está. Ou seja, hoje Deus está e habita no coração daqueles que são regenerados pelo poder de Jesus. O Espírito Santo vem e habita, e o Espírito Santo é Deus. Portanto, a lição de Estevão sobre Moisés deve nos levar a entender a supremacia e a soberania de Deus, quando age em favor do seu povo. Usou um homem em 3 períodos de vida, de 0 a 40 anos, na corte do Egito, o preparando, depois de 40 a 80 no deserto, moldando Moisés, depois dos 80 aos 120, caminhando com o povo pelo deserto. O que é que isso significa para nós? É que Deus nos molda como Ele quer, e no tempo que Ele quer, para a glória dEle. Meus amados, só um parênteses para a gente entender. Quando nós defendemos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e alguns vão dizer: Moisés não podia escrever isso, porque Moisés viveu no deserto. Se esquece que Moisés foi preparado na potência mundial da época, o Egito. Portanto, Moisés era tido como um homem douto, ou seja, treinado em toda a ciência do Egito,
Portanto, tinha conhecimento para escrever o que escreveu. E mais, o que ele escreveu não foi da cabeça dele, foi revelação de Deus. Assim como Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros, usou o que ele cita, que Estevão cita no seu discurso, o profeta Amós, um boiadeiro, um criador de plantas. No texto diz o criador de sicômoros, um tipo de planta. Podemos dizer hoje, na nossa modernidade, Amós era um agropecuarista. Tinha bois e tinha plantação. Deus usou esse homem para escrever uma profecia. Isso significa que Deus é soberano em usar quem Ele quer, no tempo que quer e para o que Ele quer. Amém? Ele pode usar você, como pode usar a mim, para divulgar a mensagem soberana do Evangelho de Jesus. O que é que a gente pode aprender aqui com esse texto e aplicar para as nossas vidas? 5 lições e aplicações eu quero tirar desse texto nessa noite. Primeiro, entender o papel de Moisés como libertador. Esse pedaço do texto aqui, esse recorte do livro de Atos, demonstra que Deus age na história e age para resgatar o seu povo, como Ele fez com os israelitas lá no Egito. E isso significa que Cristo é o libertador prometido para resgatar a todos os que creem, resgatar da escravidão do pecado. Só Cristo pode fazer isso. Então, assim como Moisés é libertador do povo de Deus lá do Egito, Cristo é o libertador do homem pecador. Só Cristo pode libertar da escravidão do pecado. Segunda lição e aplicação que eu enxergo no texto para nós é reconhecer a dureza do coração e a rejeição de Jesus. Esse povo endureceu o coração. E Estevão está apontando a história de Israel como exemplo. O mesmo povo resistiu e rejeitou aqueles que Deus enviou, no caso Moisés, os profetas, e agora esse povo também renunciou a Jesus. Jesus, portanto, é o capítulo final da história da redenção. É em Cristo que a redenção de Deus se consuma. Por isso que na cruz, Jesus brada com voz forte, tetelestai, está consumado. Ou seja, a história da redenção que começa na eternidade é concluída em Jesus. E meus amados, mais uma vez eu quero destacar isso, nessa história da redenção, Deus usou homens até chegar Jesus, o prometido. E esses homens rejeitaram José, rejeitaram Moisés, rejeitaram Jesus, o Messias. Qual a lição para nós? É que hoje as pessoas continuam a rejeitar Jesus e a sua mensagem. Qual a consequência disso? Vivem exilados no reino das trevas, escravos do pecado. Só Jesus para resgatar desse reino das trevas. Terceira lição e aplicação para nós, olhando agora para a vida de Estevão, a importância de um testemunho corajoso. É o que Estevão está fazendo aqui no seu discurso. Ele está perante o Sinédrio, que era a jurisdição, ou era a instituição que poderia libertá-lo, salvá-lo ou condená-lo. E ele sabe disso. Ele sabe que a sua condenação é iminente. Mas ele continua testemunhando corajosamente. Como é que ele faz isso? Compartilhando a verdade da palavra de Deus. Essa é a lição para nós. Ainda que não estejamos diante do sinédrio ou de um tribunal para nos acusar e nos condenar, mas o tribunal da sociedade onde estamos inseridos nos condena todos os dias. Mas nós precisamos, da semelhança de Estevão, sermos fiéis e testemunhar corajosamente. Lá onde você está,
lá no seu reduto, da sua família, da sua vizinhança, no seu trabalho, na sua universidade, é onde você está, que você precisa testemunhar do Evangelho de Jesus. E aí, meus amados, olha para Estevão, isso deve vir um incentivo para nós, de viver com fé, reconhecendo que o nosso testemunho é permanecer firmes na fé. Quarta lição e aplicação para nós é o destaque da soberania de Deus e a verdade sobre os ídolos. Ao longo do sermão, Estevão vai contrastando a verdadeira adoração a Deus com a idolatria, tanto do bezerro de ouro do povo, como lá na idolatria a Moloque e a Refã. Ou seja, isso levou o povo de Deus ao castigo. Note que o final do versículo 43, Deus diz que vai mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Isso é o castigo. O que é que isso significa para nós? A aplicação para nós é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em corações transformados e obedientes. Louvado seja o Senhor por isso. Ele quer habitar no seu coração, para que nós realmente reconheçamos a sua soberania na nossa caminhada a peregrina neste mundo. Quinta e última lição e aplicação para nós: viver em obediência e evitar a idolatria. Meus amados, como precisamos disso. Nós nos tornamos idólatras com muitas coisas. O reformador João Calvino já disse isso lá no século XVI. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. A idolatria não é somente a imagens. Nós criamos ídolo no coração. Um ídolo que luta conosco diariamente é o nosso eu. Nós o tornamos ídolo e nós gostamos demais dele, mas a Bíblia diz que a gente tem que consagrar, matar o nosso eu todos os dias, para que Deus esteja reinando em nossas vidas. Então o texto que nós expomos, Atos 7, 17 a 43, é um lembrete para nós. Serve como lembrete para que a nossa verdadeira fé exige obediência a Deus e rejeição de ídolos, sejam eles materiais ou outros valores. Tudo que toma ou ocupe o lugar de Deus em nosso coração, em nossa vida, se torna ídolos. Que o Senhor nos abençoe a vivermos a realidade da vida de Estevão em nossas vidas, testemunhando com ousadia, entendendo a soberania de Deus, obedecendo a Deus e sabendo que Cristo é o libertador de todo aquele que crê e o confessa diante dos homens. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, eu quero orar mais uma vez com você nessa noite. Após a oração, eu gostaria, Tiago, que nós repetíssemos o hino Maravilhosa Graça. Vamos orar. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, exaltado Tu és entre as nações, Tu és o Deus santo, soberano, supremo. Pai bendito, que essa palavra nessa noite encontre lugar em nossos corações, de tal forma que aprendamos que o libertador é Jesus. É Ele que transforma a vida dos homens que creem nele. Aprendamos, Senhor, a reconhecer a Tua soberania, nos curvar diante do Teu poder. Aprendamos, Senhor, a sermos testemunhas vivas como Estevão, com coragem, com ousadia, para que a Tua graça se manifeste em nosso meio. Ó Pai bendito, que essa semana Tu possa nos usar para falar do Teu Evangelho, vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder de Jesus, mas pelo nosso testemunho. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.